Tava É orando pior pela que, é parede. pior que orar pra uma legião. Não. Pior, porque você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa, né? A legião você tá vendo. O cara tá... Agora isso tá acontecendo. Agora quando você ora pela parede, o cara tá assim, ó. Não tá acontecendo nada, você tá orando por uma parede. É terrível, terrível. Orar por Terrível. parede é terrível. Só que eu não era parede, eu chorava, cara. Eu me entregava. E eu ficava naquela, glória, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Até o último dia esse conceito tava na minha cabeça. Sim. E aí foi o primeiro pastor, o líder dos pastores. E aí, meu amigo Misael, até hoje, é irmão de monte. E aí ele começou a orar. E ora, grita, glória, 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 e dando glória, ele orando em línguas no meu ouvido, e eu, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, já a garganta indo embora. Enquanto ele está cheio de fé querendo, a cabeça do bloqueado tá pensando assim, de novo, não vai dar certo. Nossa. Enquanto ele estava orando, meu pensamento era esse. Meu pensamento era assim, tá bom, Misa, deixa, filho. Não tem jeito, eu sou demais. Não tem jeito pra mim, eu vou ser batizado nunca mesmo. A minha cabeça, o diabo soprando, o meu padrão, né? Estava dizendo a minha mente contra mim mesmo ali, refutando. Como acontece com muita gente quando a gente vai orar. Eu sinto isso quando eu tô orando pelas pessoas. Eu já sei o que eles estão pensando. Tá entendendo? Aham. Passei por isso. Naquele momento, ele tá ali se matando e eu tô quase falando pra ele assim, pode parar de orar que você tá, coitado, tô com dó de você, de tanto que você grita e eu não tô recebendo nada. E eu ali, glória, glória, mas eu fiquei, até ele cansar. Aí ele cansou, pediu ajuda pro segundo. Quando ele pediu ajuda pro segundo. Quando o segundo foi começar a orar por mim, ele pegou e falou assim pra mim, olha, aí entra como eu falei, eu tinha bloqueios mentais. Os meus bloqueios eram mentais. Qual que era o meu bloqueio? Já fui tantas vezes e nunca funcionou. O que vai funcionar hoje? O que vai funcionar hoje? Por quê? Então, meus bloqueios eram mentais. O meu pensamento jogava contra mim. O meu raciocínio, a minha lógica jogava contra mim. Eu já fiz tudo, eu já larguei tudo. Eu não tô sentindo nada, aquele negócio de você querer sentir. E aí ele pegou e me deu uma palavra. Por isso que eu digo, não é padrão para todos. Eu não tô falando aqui que isso é uma receita. Mas ele me deu uma palavra que fez sentido para mim. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, às vezes, vai te dar uma palavra que vai mexer com você, querido. E às vezes vai te dar um impacto no teu coração, pro outro não vai fazer nada. Mas uma palavra, os dois vão ver a mesma palavra. Para um vai chocar e vai tremer. E pro outro, porque o Espírito Santo queria falar contigo. E ele pegou e me deu uma palavra. Ele falou assim, ó, na Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação com embriagar. E aí também fala que em Atos eles ficavam embriagados. E aí ele pegou e falou assim, quem está embriagado? Ele falou assim, ó, então quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele fica embriagado. Ele só falou isso. Só que essa palavra para mim, o Espírito Santo mexeu dentro de mim. Foi só essa palavra, Antero. Essa palavra fez assim para mim, ó, quem tá embriagado não se preocupa o que vão pensar dele, mesmo que ele é evangelista, porque eu já era evangelista nessa época. Sim. Já tinha sido ungido. Fiquei 8 anos como líder de jovem e 8 anos como evangelista. Já tinha passado mais que isso depois, né? E aí eu falei, não vou me importar com o que eu sou, não vou me importar com o que vão pensar de mim, não vou me importar se eu tiver que rolar no chão, se eu tiver que bater a cabeça na árvore e sair rodando aqui, se eu tiver que esgoelar até minha corda vocal pular pra fora. Eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu vou fazer o que eu sentir vontade aqui, eu vou explodir. Porque às vezes eu ficava me contendo também. Sabe? De vergonha. Falei, como eu tô aqui meio escurinho, né? O monte é bom pra isso, né? Sim. Tava meio escurinho. Vou fazer o que? Aí virou essa chave pra mim. Falei, se eu sentir alguma coisa aqui, eu vou. Se eu tiver que. O que eu for sentir, eu vou fazer. Virou essa chave. Eu falei, amém. Aí o segundo veio orar. Só orar. Eu, glória, aleluia, continua a mesma coisa. Mesma coisa. Cansou, saiu o segundo, foi o terceiro pastor. Já os dois cansados, terceiro. Aí quando foi o terceiro, Meu pai. ele começou a orar, e aí ele pegou, só que na oração dele, o Senhor deu a segunda chave. Essa palavra do embriagado tirou uma parede de mim. Porque eu falei assim, hoje eu vou rasgar aqui. Sim. Já tava com isso no meu coração.
Aí ele deu a segunda palavra. Ele disse assim pra mim. Ele não sabia o que ele tava falando. Ele falava assim, pode escolher. Ele não orava. Ele só falava assim, pode escolher. Aí eu, meu Deus, que oração é essa? Pode escolher, pode escolher, pode escolher, pode escolher. Só ficava repetindo isso. Pode escolher, pode escolher. Falei, meu, o que esse cara tá falando? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração. Porque, como eu disse, o Espírito Santo não tinha me revestido, mas ele estava em mim. Ele falava comigo. Eu tinha os conflitos, mas eu ouvia ele também. A hora eu ouvia o diabo, a hora eu ouvia ele, a hora eu ouvia minha cabeça. Mas ele estava no meio de tudo isso. Só que naquele momento era um ambiente de poder. Todos tomaram de poder, eu estou recebendo impartição, posição de mão. O padrão está acontecendo. E aí ele pode escolher. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim. Sabe o que o Espírito Santo estava falando para mim? Lembra das línguas que você ouvia? Lembra das línguas que você ouvia que você admirava? Por isso que eu falei lá no começo. Pode escolher as línguas que você quer falar. Aí destravou. Tuf. Aí explodi. Na hora que eu entendi isso, eu saí pulando. Pá, pá, pá. Saí pulando, rodando, pulando. Capoeirista voltou. Pulei, o pessoal que tava disse que eu pulei dessa altura aqui. Eu pulava, só que cada vez que eu bati o pé no chão, eu sentia que uma parede quebrava no meu coração. Eu batia, bati, pulei, gritei, até não ter mais força. Não tive mais força. Do jeito que você falou, eu caí de joelhos no chão. Sem força, sem ar, nenhum. Quando eu apoiei a mão na parede, assim, pra não cair de joelhos, assim, eu fui falar as primeiras palavras. Quando eu fui falar as primeiras palavras, Xandaquerega sobre de calabaraba calasore ai rasto contarabla da calabadaraga sorebe de caladas. E não parei mais. Aí explodi, aí abriu uma comporta, eu comecei a berrar naquele monte. Eu comecei a gritar e aí eles começaram a ficar tomados também da presença de Deus. Aí um ria, um dava gargalhada, o outro sabia, todos sabiam da minha luta, começava a chorar de emoção. E um chorava, caía de joelho no chão, viram o que tinha acontecido e foi um explodir de línguas, assim, foi já variedade de cara já, no começo já explodiu, foi uma comporta que foi aberta, e eu saí, eles estavam num círculo, eu ficava rodando em volta deles, explodindo em línguas, eu acabei com o monte, não teve mais culto no monte, não teve mais louvor no monte, não teve mais pregação no monte. Sua esposa já acabou, voou. minha esposa estava em casa, Nossa. minha esposa estava em casa, pera aí que eu vou chegar, aí o que aconteceu, eu falei pra ele, acabei com o monte, não teve mais culto, não teve mais pregação, não teve mais nada. Falei pra eles, se vocês quiserem ir embora, vocês vão. Eu em língua de novo, eu não saio mais daqui. E fui. Eu tenho um pedaço do vídeo na hora que nós estamos saindo do monte. Eu fui todo o caminho do monte orando em línguas, a gente subiu de novo a montanha a pé e eu tô de braços dados com o pastor. Quem quiser procurar, pode procurar no meu Instagram, tá nos destaques do ministério. Tem um vídeo da primeira vez que eu orei em línguas. E isso só tem 3 ou 4 anos, tá? Tudo isso que eu vivo hoje aconteceu depois do meu batismo. Meu Deus. Todo o ministério de cura, libertação, anjo, é 3 para 4 anos. Tudo depois do batismo. Sim. Por isso que eu digo a importância. Eu fiquei 21 anos sem viver isso. Depois do batismo, explodiu tudo isso aí. Não para mais. Né? Aí não parou mais. Aí aconteceu o louvor. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto acabou. Eu vou chegar depois. Demorei. Passou muito tempo. Mas quando eu chegar eu vou impressionar. Eu tô alterando um contexto porque eu quero impactar. Deus falando. Sim. Né? Então se cumpriu exatamente como aquele louvor. Demorou, mas quando veio em porções muito grandes, impactantes. E aí fomos pra casa... Entrei dentro do carro orando em línguas, fui dentro do carro dirigindo orando em línguas, abri o portão da minha garagem orando em línguas, guardei o carro orando em línguas, entrei dentro da minha casa orando em línguas, e aí minha esposa estava em casa com o meu pequenininho de 2 anos. E eu lá, querendo, medo de acordar ela, criança, e eu entrei na sala, e o quarto é em cima, no 2º andar. E eu tava na sala, peguei um travesseiro, enfiei na boca e continuei orando em línguas. Isso já era 3, 4 da manhã já. A gente já tava desde as 10 no monte. Eu já tava 6 horas orando em línguas. E aí coloquei o travesseiro pra ela não me ouvir e eu baixei a cabeça assim no sofá e fiquei orando em línguas. Aí daqui a pouco vi que a luz acendeu lá em cima e a escada. Aí tem escada assim, né, pra sala. Eu vi as perninhas dela descendo. Falei, ai meu Deus, acordei, né? Ela ficar brava comigo. E eu assim, orando em línguas, olhando pra ela. Aí ela pegou, abaixou a cabeça assim, ouviu o que tinha acontecido
pensou assim, eu que não vou atrapalhar esse milagre. Subiu de novo, falou nada, subiu como se nada tivesse acontecido e me deixou lá. E aí eu fiquei até 6 da manhã. 6, 7 da manhã, eu falei, Senhor, eu tô acabado, eu preciso descansar. Eu vou dormir algumas horas só. Mas eu só te peço o meu medo de perder, depois de tantos anos. De dormir, acordar. Eu dormi e perder as línguas. Eu falei, não vou. Então eu fiquei orando até o meu olho fechar. Deitado na cama, olhando e falando em línguas até... Falei, Senhor, eu vou descansar um pouco, mas não deixa eu perder. Em nome de Jesus, não deixa eu perder. E aí a minha última palavra antes de dormir foi as línguas. Meu Deus. Aí dormi. Dormi umas 2, 3 horas. Acordei. Aí eu falei, meu Deus, será que tá aqui? Aí ainda tava sentindo muito poder ainda, né? Sim. Aí eu fui falar, já tava de novo. Graças a Deus, tá aqui. Liguei na empresa, falei, ó, era sexta pro sábado. Vocês podem fazer o que vocês quisessem. Tem uma empresinha, né? Falei, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem ir pra casa, se vocês não quiserem trabalhar. Se vocês quiserem trabalhar, faz o que vocês quiserem. Sei que eu não vou. Eu vou pro monte de novo. Resumindo, voltei pro monte o sábado, fiquei o sábado inteiro orando em línguas. Mandei mensagem no monte para todas as pessoas desses 21 anos que oraram por mim, que lutaram por mim, todos os profetas que profetizaram na minha vida. E eu falava, profeta, eu tô batizado, meu Deus, você foi, glória a Deus, quero agradecer pela tua vida, eu tô aqui e tal, e o Senhor mudou minha vida e tal. Tô muito feliz, obrigado por tudo, eu tô aqui no monte, fui batizado com o Espírito Santo, aí todo mundo feliz. E você quer contar pra todo mundo, né? Queria contar pra todo mundo, eu fui pra todo mundo. Fui batizado na vigília num sábado. Eu não vi a hora do culto de domingo contar pra me mostrar pros irmãos. Exatamente, é a nossa alegria, né? E aí tinha gratidão pelas pessoas, né? Aí fiquei sábado, domingo, resumindo, fiquei 3 dias direto no monte, orando em línguas, só voltei segunda-feira. 3 dias direto orando em A línguas. gente fica 7 dias, né? Sem parar, né? Sem parar. Mas depende do ministério, né? Sim. Dependendo do ministério, a pessoa não... Então, eu fiz o que aconteceu comigo, né? Depois disso, né? Eu tinha feito um voto com Deus. Só que eu não sabia de nada dos mistérios das línguas. Eu não sabia desses mistérios. Da importância da oração em línguas. Eu não sabia disso. Eu não conhecia os avivalistas. Eu era de igreja totalmente tradicional pentecostal. Não sabia de nada. Só que, olha como o Espírito Santo falava comigo. Eu fiz um voto com Deus antes. Eu falei, Senhor, o dia que o Senhor me batizar, eu vou orar em línguas todos os dias durante um ano inteiro. Eu vou fazer oração, eu vou orar em línguas todos os dias durante o ano inteiro, 365 dias, sem falhar nenhum dia, não importa onde eu estiver, não importa se eu viajar, se eu estiver cansado, se eu estiver trabalhando, faço um voto com o Senhor. Eu não sabia de nada. E o que aconteceu? Comecei a fazer isso aí. E aí o que começou a acontecer? Começou a destravar. E aí começou a orar mais tempo, comecei a sentir as coisas, começou a vir as ativações. E aí outros mistérios começaram a acontecer. Então foi assim o meu batismo. Foi desse jeito. Então, aí eu quero dizer pra você, a minha vida, queridos, nunca mais foi a mesma. Como eu posso dizer pra você que não foi batizado, a sua vida nunca mais será a mesma. E aí depois daquele dia, um avivamento começou. Aí aconteceu o que você falou, fui na igreja pra contar, meu amigo, desceu o céu, todo mundo conhecendo a minha história. Meu Deus do céu, a igreja foi tomada e todo mundo, e a partir de mim, começou uma carreada de gente sendo batizada com o Espírito Santo. A partir disso, o pastor já me deu uma campanha de busca do Espírito Santo, batizou mais uns 40 lá, depois de mim. Ou falou, derrubou a muralha. Hoje já né? Derrubou a muralha e aí começou o avivamento. Então, e aí começou o meu ministério. Então eu quero dizer pra você assim, aquilo que te causa mais dor, talvez tem coisas que te causam dor, aquilo que mais te causa dor, cuidado, isso pode ser o seu ministério. Talvez isso seja onde o Senhor quer usar a tua vida. E eu não sabia disso. Foi todo o que me trouxe a autoridade para ministrar isso, foi o meu sofrimento, foi uma escola e um deserto para mim. Então tem alguma coisa que talvez você esteja sofrendo e Deus não está querendo que você sofra por sofrer porque Ele quer ver sua lágrima escorrer. Não. É porque Ele está te preparando para te usar em alguma coisa. Toda a dor que nós vivemos, um dia se tornará uma arma nas mãos do Senhor. Toda dor que nós vivemos, um dia se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje, por misericórdia do Senhor, aonde nós passamos, aonde tiver alguém que deseja ser batizado com o Espírito Santo, só se ela falar assim, ó, eu desejo, ela é batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque agora nós compreendemos todos os bloqueios, carregamos essa autoridade e ensina, e tem a pessoa que deseja ali. E aí tá tudo completo. Então, a pessoa que deseja, alguém que sabe
do que tá fazendo e carrega essa autoridade, acontece. Pronto, acabou. Então foi assim que aconteceu e a partir disso começamos a viver os mistérios da oração em línguas, que é extremamente importante, que é outra coisa que acontece, né, pastor Paulo? Que é assim, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas depois ela para. Ela ora uma vez, talvez tenha alguém aqui que me ouviu que tá assim. Eu orei só no dia que fui batizado, nunca mais. Há 20 anos. Eu orei naquela semana e depois nunca mais. Ou teve um dia lá de um avivamento, sei lá, um congresso, alguma coisa. Você orou, umas 2, 3 palavras e nunca mais orou. Então, esse podcast também é para você. Porque as línguas não é quando você apenas sente, né? Na verdade, eu gosto de chamar da habilidade de orar em línguas. Eu acredito que é uma habilidade que Deus nos concede de orar em línguas. E, pastor, você sabe que eu acredito que essas pessoas que hoje orou quando foi batizada com o Espírito Santo e hoje já não ora mais, porque ela canonizou isso. Ela acha que a partir de agora vai ter que sentir aquilo que ela sentiu, que nem sentiu lá nesse primeiro dia. Sim. Porque chega uma época que é como se esse sentimento fosse retirado, né? Agora você faz pela fé. Então esse sentimento no início é necessário, né? E a gente acha Para desbloquear. Para desbloquear. E a gente acha que vai ficar a vida inteira